Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e hoje nós estamos em mais um dos nossos programas New Hope. O tema do nosso programa de hoje é a origem das guerras. Esse é um tema super atual. Na realidade que nós estamos vivenciando esses dias de guerra, duas guerras em andamento, e veio ao meu coração o desejo de refletir sobre essa temática. E eu creio que sim, veio da parte de Deus. Porque quando nós olhamos para todas as cenas que têm chegado até nós, o nosso coração tem ficado apertado. Ver crianças morrendo, ver pessoas ah, na situação de guerra, pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com o que está acontecendo. Isso toca, isso fere, isso nos afeta como humanidade. Mesmo que esteja acontecendo em outro país, mesmo que não seja a nossa família, mas como humanidade, nós estamos sendo feridos. Por isso dói, por isso nos faz chorar, por isso nos faz dobrar os joelhos e orar por aquelas pessoas, por aquelas famílias. Independente de qual seja o seu posicionamento político, é impossível ser humano e não ser tocado por essas imagens, passar por elas de uma maneira indiferente. E o grande questionamento que vem para nós quando nós olhamos para essas imagens, quando olhamos para tudo que está acontecendo é: de onde nasce tudo isso? Como pode o mesmo ser humano que estuda, trabalha para construir, para desenvolver medicamentos para curar, sistemas para proteger, como pode este mesmo ser humano criar armas para matar, políticas de destruição, lógicas sociais de opressão, de terrorismo? Como pode o mesmo ser humano produzir coisas tão diferentes? A pergunta é: de onde vêm as guerras? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ah, eu não sou especialista em política, em relações internacionais e muito menos em guerra, mas eu sou pastor. E quando esse questionamento me veio ao coração, o que o Espírito Santo me levou foi a procurar na palavra de Deus a resposta para essa pergunta: de onde vêm as guerras? E a resposta que eu encontrei se encontra lá em Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui o Senhor responde para nós de onde vêm as guerras. Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. De onde vêm então as guerras? Vêm das paixões, vêm do coração humano. Sim, o coração humano é a raiz de todos os males, é a raiz de todos essas guerras que acontecem na nossa realidade, aqui, no nosso coração. E se nós formos fazer um raio-x histórico, embora tenha todos os contornos políticos, contornos religiosos para essa guerra que está acontecendo lá em Israel, mas se formos voltar mesmo e encontrar a primeira semente desta guerra, nós vamos ver que ela foi plantada no coração de uma pessoa. E ela foi crescendo, foi dando frutos, foi sendo semeada em outros corações e hoje vemos o que vemos. Bom, essa reflexão, ela tem o objetivo não apenas de olhar para a guerra em Israel, olhar para a guerra que está acontecendo ali na Rússia e falar: bom, isso nasceu no coração humano. Não, mas o objetivo é fazer uma reflexão, trazer isso para a nossa vida. Quando nós olhamos para as imagens dessas guerras e nos deparamos com todas as destruições e vamos entender a origem, e descobrimos que tudo isso começou no coração humano, isso é para nós além de uma explicação, é muito mais um sinal de alerta para nós. Porque nós temos algumas coisas em comuns com os corações de onde essas guerras nasceram. Todos somos humanos. Todos nós temos a potencialidade para o bem, sim, mas todos nós também temos a potencialidade para o mal. Por isso que a palavra de Deus sinaliza que, as guerras começam no coração.
É importante nós sabermos que nós temos a mesma potencialidade de gerar as cenas de horrores nas nossas famílias que estamos vendo na TV. Lógico que em proporções menores, lógico que em realidades diferentes. Mas sim, se hoje vemos crianças na TV sangrando, chorando, é verdade também que nós, pelo nosso coração, pelas paixões do nosso coração, podemos também fazer os nossos filhos chorar, também podemos destruir a nossa família, também podemos ferir pessoas à nossa volta, também podemos causar o mal, porque temos o mesmo coração. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 139, verso 23, algo que o salmista aqui, um salmo davídico, vai trazer como que um diálogo dele com Deus que para nós serve como conselho. Compreendendo que o nosso coração é o campo onde nasce todas as guerras, o salmista, sabendo dessa realidade, ele se aproxima de Deus e faz um pedido para Deus. E o pedido do salmista é muito diferente dos muitos pedidos que nós fazemos para Deus. Muitas vezes, os nossos pedidos para Deus estão relacionados às nossas guerras. Senhor, faça vingança. Senhor, me exalte o meu nome. Senhor, que aquela pessoa saia do meu caminho. Muitos dos nossos pedidos estão relacionados à nossa guerra. É para alinhar o poder bélico de Deus às nossas paixões, trazer Deus para o nosso lado para lutar as nossas guerras. Mas veja o que o salmista diz. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau, e dirige-me pelo caminho eterno. Nós estamos aqui diante de um salmo de um rei. Davi poderia, sim, deixar o seu coração gerar frutos de morte, mas neste momento, sabendo dessa potencialidade para o mal que existia dentro dele, ele recorre ao Senhor e pede: Senhor, dá uma olhada no meu coração, vê se tem algum caminho mau e me guia pelo caminho de vida, me guie pelo caminho eterno. E é interessante ouvir isso da boca de Davi, porque Davi pôde provar tanto da potencialidade para o bem quanto da potencialidade para o mal do coração. Enquanto o seu coração estava alinhado com o coração de Deus, todo o reinado de Davi foi marcado por vida, por conquistas, por bênçãos. Mas quando ele deixou o coração dele ser tomado por paixões, ali o poder dele foi usado para matar, foi usado para destruir, e foi, ao invés de gerar vida, alegria, trouxe choro e morte. Quando ele cometeu o adultério com Batseba, quando ele cometeu o homicídio de Urias, ali, o assassinato de Urias, ali nós vemos um coração gerando guerra, um coração gerando morte. E é este Davi que conhecia esse potencial, que conhecia essa realidade, que neste momento está falando: Senhor, sonda o meu coração. Nós precisamos ter essa compreensão para que nós não sejamos aqui na terra agentes de guerra, mas que possamos caminhar aqui nessa terra levando paz, levando vida, curando, abençoando pessoas. Porque sim, o nosso coração é o lugar onde as guerras surgem. Um outro texto que quero deixar, que chega para nós como um conselho também da parte do Senhor, é o texto que está em Provérbios. Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra que guarde o seu coração é a mesma palavra que era usada para se referir ao ofício de um guarda de uma cidade. O objetivo aqui é falar dessa responsabilidade de proteger do dano. O texto está dizendo isso, nós devemos guardar o nosso coração, sabendo que o nosso coração pode ser um campo que gera morte, gera sofrimento, gera cena de horror. O Senhor está dizendo para nós: ei, proteja o seu coração. E a pergunta que fazemos é: como proteger o nosso coração? Salmo nos dá uma dica, o Salmo que acabamos de ler, falando da exposição do nosso coração ao Senhor, do nosso clamor ao Senhor, para que Ele sonde, para que Ele guie os nossos passos. E o provérbio agora vai trazer para nós conselhos também na mesma direção para guardar o nosso coração. Apenas seguindo o texto. Lemos o verso 23, agora vamos para o verso 24. Afaste a sua boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
Aqui são como que conselhos práticos para guardar o nosso coração. Cuidado com o que você está falando. Veja, a palavra de Deus nos diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, ouça o que está saindo da sua boca e vigie. Se estão saindo palavras de ódio, de descontentamento, de julgamento, se você só está colocando para dentro da sua família, para cima de sua mesa, palavras de ódio, cuidado com o que sai de sua boca. Mas o texto vai dizer também, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as influências que você tem, quais são as amizades que você tem. O texto vai trazer uma outra dica sobre como cuidar do coração, falando para nós manter o nosso olhar sempre para frente, como que trazendo para nós este conselho para nos livrarmos das amarguras do passado, para não viver remoendo as dores da injustiça, mas entender que a vida é um presente para desfrutarmos da realidade futura que o Senhor tem para nós. O texto vai falar também sobre a importância de vigiar os nossos passos, cuidado onde você está andando, com quem você está andando e para onde você está indo. Todos estes conselhos somados nos ensinam a cuidar do nosso coração. Veja, quando nós olhamos para a cena de terror que o mundo está sendo exposto por conta desta guerra, a crueldade humana nos assusta. E quando nós vamos para a raiz e descobrimos que tudo isso nasceu em um coração, como dito, isso serve para nós como uma alerta. Serve para nos lembrar também que nós podemos ser, sim, agentes de guerra, agentes de morte, agentes de lágrimas e dor neste mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, nos mostra, nos ensina o caminho de vida. Nos ensina que para que tenhamos um caminho diferente, que não sejamos um campo de guerra aqui neste mundo, mas sim agentes de paz, que nós devemos buscar ao Senhor constantemente, diariamente, sondar o nosso coração na presença do Senhor, em oração, em leitura bíblica, em salmos, louvores, e que devemos cuidar com o que falamos, cuidar do que ouvimos, cuidar por onde andamos e cuidar para onde estamos indo. Sabe, essa soma de realidades da nossa vida é importante para que a gente guarde o nosso coração. E eu termino aqui com a história de Paulo de Tarsus, que no seu primeiro momento foi apresentado como Saulo, mas que depois a Bíblia chama-o de Paulo. Saulo começa como um perseguidor, como um agente de morte. Mas depois que ele se encontra com Cristo, ele de perseguidor se torna perseguido, ele de agente de morte se torna um mensageiro de vida. Se pegar esses dois momentos de Paulo, nós veremos pessoas completamente diferentes. Aqui nós vemos alguém que em seu coração gerava morte, gerava dor, gerava sofrimento. E do lado de cá, depois que encontrou Cristo, nós vemos alguém que usou a sua vida para gerar salvação, para proclamar o Evangelho, para trazer alegria, vida, paz e vida eterna. O que aconteceu, que mudou a história deste personagem bíblico, Paulo? O encontro com Cristo. Quando Cristo entrou no coração de Paulo, um agente de guerra se tornou agente de paz. Um agente de morte se tornou um agente de vida. E esta realidade de Paulo traz para nós uma grande, grande mensagem. Pode ser que hoje, quando você olha para toda aquela cena das guerras, você consegue ver de uma maneira concreta, uma maneira literal, no sangue derramado, na morte gerada, nos prédios que estão sendo destruídos, uma imagem que representa a destruição da sua vida no momento de hoje. Você consegue olhar muitas vezes para os seus filhos e ver a morte instaurada, para sua família, uma casa em colapso, uma escassez completa, dor, choro, morte. E ao fazer uma análise, você fala, eu sou o responsável por isso. Foi no meu coração, foi na minha vaidade, no meu egoísmo que matei pessoas, que acabei com a realidade de vida, de saúde à minha volta. Eu fui responsável por essa guerra. Sabe, mas essa mensagem aqui, ela não está apenas para dizer para você a origem da guerra, mas ela está aqui para dizer para você a origem da vida. Essa palavra aqui, ela está
para mostrar para você, através, neste final da vida de Paulo, que o nosso Deus tem o poder para transformar. Que assim, da mesma forma como ele transformou a vida de Paulo, ele pode transformar a sua vida. Da mesma forma como ele transformou a história de Paulo, ele pode transformar a sua história. E você pode sim ser um agente de vida, um agente de paz, ao invés de ser um soldado da morte, ser um anjo de cura. E sim, Deus pode mudar a sua história. Essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo, para nos alertar para a importância de cuidarmos do nosso coração. Para não permitirmos que o nosso coração seja tomado pelo ódio, pelo egoísmo, pelas paixões carnais, pela nossa ambição simplesmente financeira e momentânea. Guardar o coração, proteger da tragédia, do desastre. Porque sim, é aqui que nasce tudo. Esse é um objetivo dessa reflexão. Cuide do teu coração. Cuide das tuas palavras, daquilo que você está ouvindo, das pessoas que você está andando. Porque tudo isso pode ser usado para plantar sementes de morte dentro do teu coração, que vai gerar frutos na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida com Deus, no teu relacionamento com Deus. Mas essa mensagem tem um outro objetivo. Tem o objetivo de falar para você que, além da Bíblia nos mostrar a origem das guerras, ela nos mostra a origem da vida, que é o Senhor. É no Senhor que está a vida, que está a paz. Ele é o príncipe da paz. E é no Senhor que nós aprendemos a guardar o nosso coração. É no Senhor que nós aprendemos a viver. É no Senhor que nós aprendemos a compartilhar vida. A minha oração para você, em primeiro lugar, é para que o Senhor te abençoe e guarde, ajude você no processo de guardar o seu coração. Que você tenha coragem de terminar amizades que estão te fazendo mal. Que você tenha coragem de deixar de seguir pessoas, redes de informação que estão trazendo mal para a sua vida, para a sua família. Que você tenha coragem de interromper caminhos de morte na tua vida. Que você tenha a ciência, a responsabilidade de compreender que você é responsável para guardar o teu coração, para que o teu coração não seja um campo onde guerras vão nascer e pessoas vão sofrer por conta da tua vida. Minha oração é para que o Senhor guarde o teu coração. E a minha oração é para que o Senhor te abençoe num caminho de vida, para que você que está hoje olhando à sua volta e vendo apenas destruição, morte e choro, para que o Senhor transforme a sua história de guerra em uma história de bênção, de paz e de vida. E a minha terceira oração é por todos aqueles que estão enfrentando tanto essa guerra emocional, espiritual, familiar, como aqueles que estão hoje no momento de guerra em Israel, que estão em outros lugares do mundo passando por guerras também. A minha oração é para que Deus tenha misericórdia dessas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia das crianças, para que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão liderando essas partes que estão envolvidas na guerra, para que a paz seja instaurada. A minha oração é para que o Senhor conduza o meu e o seu coração, para que neste mundo nós possamos compartilhar vida e não morte, que possamos compartilhar a paz do Senhor por onde quer que formos, a começar dentro da nossa casa, a começar por aqueles que estão à nossa volta. Nós sabemos a origem das guerras, mas também nós sabemos a origem da vida e a origem da paz. E sabemos o nome, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a tua família.